ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com a Sensei Tabita Takayama, quinto Dan de Kendo. É um prazer recebê-la aqui no Budocast. Muito obrigado por participar aqui conosco. Oi, gente. Oi, Gustavo. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje para conversar aí com todo mundo aí. A gente vai falar sobre o Budô nos dias de hoje. Foi o assunto que a gente combinou. Para a gente começar, eu queria entender, porque na verdade esse vai ser, de certa maneira, o primeiro episódio que a gente faz que a gente tem a presença de alguém do Kendo aqui. Então, que legal! Se você puder dar uma introdução, eu diria, de qual é a visão de quem treina Kendo sobre o que é o Budô, ou pelo menos a sua visão. Acho que eu vou falar um pouco mais da minha visão, né? Bom, o Budô, ele é um caminho, né? É um caminho que a gente segue, né? Para poder estar sendo uma pessoa melhor, né? Essa é a minha visão, né? Quanto ao Budô mesmo. Só que no Kendo, isso já é um código mesmo, que se você procura qual é o objetivo do Kendo, é realmente lapidar o caráter humano, né? Então, o Kendo, ele é totalmente praticado para isso, né? O grande objetivo do Kendo no final da história, assim, se tiver um final no Kendo, é que você seja uma pessoa melhor, através de treinamento vigoroso, treinamento rígido, você ser um ser humano melhor para sua sociedade. Eu acho até interessante porque às vezes, né, quando a gente olha, por exemplo, no caso do judô ou, sei lá, do jiu-jitsu, né, as pessoas ligam muito o termo Budô também a questão da própria marcialidade da arte, vamos dizer assim, né? Fazem um contraponto do tipo o judô como Budô em contraposição ao judô esportivo, por exemplo, né? Uhum. E aí ligam muito a questão, sei lá, da defesa pessoal, alguma coisa assim. Só que no caso do Kendo, o treinamento ele é feito com a Shinai, com uma espada de madeira. Então acho que até por essa característica, né, quem pratica o Kendo deve ter muito mais esse olhar no sentido de como conseguir, não sei se dá para chamar construir o caráter, mas enfim, como utilizar o Kendo no caso, né, como uma das práticas do Budô, nesse sentido que você falou, né, de como se tornar uma pessoa melhor, né? Como é que você vê isso? Realmente quem treina Kendo tem essa visão mesmo ou você vê que existem outras razões assim dentro do entendimento de quem treina Kendo sobre a questão do Budô? Acho que o entendimento do Kendo, do pessoal que treina Kendo, ele é muito bem disseminado quanto ao que ele significa, principalmente aqui no Brasil e na América Latina. Com o passar dos anos, eu fui descobrindo que realmente é uma coisa mais do Brasil e da América Latina. Olha só que engraçado, né? Porque no próprio Japão não tem muito isso. Nem no Japão, né? A Europa já está perdendo, a América do Norte já está perdendo, ele está indo muito para um lado esportivo, que como você comentou, o Kendo ele não tem essa parte da defesa, do combate, ele é praticamente uma esgrima, né? Se você vê a esgrima nas Olimpíadas, se você for bem na parte bem sintetizada da história, o Kendo é para fazer um ponto, ganha quem fazer 2 pontos, até o tempo que pode ser 3 a 5 minutos, e se não fazer 2 pontos, ganha quem fazer o primeiro ponto depois do tempo oficial. Né? Então, se você for ver, é bem simples, só que tudo que envolve o Kendo para fazer aquele ponto, como avaliar esse ponto, né? Ele ainda está muito incrustado no Budô ainda. Acho que é um dos grandes debates do Kendo hoje em dia, é porque o Kendo não vai para as Olimpíadas, se a esgrima foi. Por que o Kendo não vai? É porque a gente não quer sintetizar essa avaliação. A gente não quer ainda sintetizar como que é definido um ponto, né? Por exemplo, no Taekwondo, na esgrima, ou até mesmo em qualquer outro esporte, é muito fácil você ver pontos,
né? Ah, bateu é ponto. No Kendo, não. No Kendo, para você, para o juiz definir que foi ponto, ele tem que criar uma interpretação que houve intenção de você bater aquele ponto, teve energia colocada naquele ponto e teve finalização relevante àquele ponto, né? E se ele fez toda essa unidade com o corpo, o Ki, Ken, Tai, né? Que é o Ki, que você bota energia, o Ken, que você bota a espada, que você bota a técnica, e o Tai, que você bota a finalização, né? Então, sua finalização ela não pode ser diferente de como começou. A sua intenção tem que ser a mesma, a unidade. E aí que é definido o Ippon, no Kendo. Então, ele é ainda muito, muito ainda conectado com o Budô, o Kendo, na sua própria luta, na sua própria validação, na concepção dos juízes. Mas a gente sente no mundo que isso está se perdendo um pouco. Mas aqui no Brasil e na América Latina está se mantendo que você começa entendendo que é uma arte marcial para a lapidação do seu caráter, né? Então, isso todos os professores, eles explicam porque nós somos uma arte que o professor ele não recebe salário. Então, ninguém é obrigado a manter aquele aluno porque, vou perder aluno, não vou ter meu salário no fim do mês. Simplesmente a gente não tem salário. Então, todos trabalham, têm sua vida profissional à parte e dão aulas, ou à noite ou de manhã, no Asageiko, né, que é super cedo, e levam o ensinamento do Kendo, né, a partir do caminho da virtude, né, o caminho da iluminação, né, a partir do Kendo. Porque o caminho da iluminação você pode fazer de diversas formas. O Kendo é mais um caminho desses, né? E a gente tenta manter de forma muito rígida esse caminho para chegar nessa iluminação. Uma coisa que eu já vi, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, quando encerra a luta na competição de Kendo, eu vi uma vez, pelo menos em um vídeo, né, que não tem essa coisa de sair comemorando e tal. Tem isso mesmo? É isso mesmo, a gente não... Não é que não pode, quer dizer, realmente não pode comemorar, isso a gente tem que falar para as crianças, né? Não pode comemorar, né? Mas não se deve comemorar, porque, de novo, ainda o Shiai, né? A luta em si da competição, ela ainda está muito conectada a esse código. E o que significa a espada? A gente ainda considera, mesmo sendo espada de bambu, uma espada de verdade. Portanto, quem perdeu, morreu. E se morreu, você não pode comemorar porque você vai estar comemorando a morte, né? Então, a gente leva muito a sério isso. E você estar... E por outro lado, espiritual, é você ter o autocontrole sobre si mesmo, né? Porque aquela luta não é necessariamente para ver quem faz mais pontos ou quem é o melhor. É realmente para o outro, né? Para o outro te revelar quem você é, né? E essa revelação de quem você vai muito para o confucionismo, né? Você só é humano quando você tem contato com o outro, né? Então você também só vê os seus verdadeiros sentimentos de disputa quando você disputa com o outro, né? Então não existe comemoração nem tanto para a derrota, nem tanto para a vitória, porque na realidade, se você deu tudo de si, você venceu de qualquer forma. E se você não deu tudo de si, e se você se escondeu de alguma forma, mesmo você tendo vencido tecnicamente, você foi derrotado dessa forma, né? Então, para isso que serve o Shiai, a luta no Kendo. Como você vê, então, essa transposição desse entendimento do Budô, né, dentro do Kendo para a vida diária? Porque, por exemplo, citando aí, né, no caso, o Judô, que é o que eu conheço mais, Jigoro Kano ele criou máximas no judô até para tentar fazer essa conexão. Então, quando ele fala em Seiryoku Zenyo e Jita Kyoe, seria o melhor uso da força, enfim, e prosperidade e benefícios mútuos, né, entre as pessoas, né? Então, isso tudo ele tenta levar também dentro dessas máximas, não só a parte da prática em si, mas dentro dessas máximas que ele criou, sem contar, claro, o Junori, o princípio da suavidade, né, que já vinha integrado do jiu-jitsu antigo, mas todas essas questões filosóficas, dentro da ideia de Budô, elas deveriam ser levadas também para a nossa vida diária. Elas deveriam ser observadas, né, quando a gente trata com outras pessoas, né, essa questão, principalmente o Jita Kyoe, eu acho que é muito importante nessa questão do benefício
de todos, né? Eu auxilio o outro e isso também me traz, de certa maneira, um benefício. E quando todos se ajudam, né, automaticamente a sociedade tende a ser uma sociedade melhor, né, dentro desse entendimento. Como é que você vê isso dentro do Kendo? Existem essas máximas também ou a coisa é vista de uma maneira diferente? Não, existem essas máximas, né? A gente segue muito sobre o código do Bushido, né? Que é o caminho do guerreiro, que é o código dos samurais, assim, de forma muito assim também bem assim, mais para frente, né? Quando a gente fala, a pessoa já tem um quarto dan, quinto dan, já começa a se interessar um pouco mais sobre isso. Só que antes disso, né? Antes disso, quando você está muito focado na prática, né? Que são os primeiros 10 anos que você tem que absorver mais, treinar mais, focar mais no movimento, o que você pega mesmo no dia a dia é realmente esse esforço que a gente pede para se esforçar, para vencer a si mesmo, né? Os exercícios são extremamente exaustivos, ao mesmo tempo eles são para você gerar um limite sobre si mesmo, você mesmo pode gerar o seu limite dentro do exercício do Kendo, né? E aí, a partir desse esforço, você vence a si mesmo e assim você consegue trazer para si, dentro desses exercícios vigorosos, também o pior de você, né? E quando você vence esse pior de você, o que a gente sempre fala é que a partir de um treino muito vigoroso, onde você deu tudo de si, quando você tira o MEI, né, que é o capacete, e limpa o seu rosto, você é a mesma pessoa que começou aquele treinamento, né? Então, é um passinho por vez, né? E depois de 10 anos, 20 anos, aquela pessoa que começou a praticar não pode ser aquela mesma pessoa que está 10 anos depois, 20 anos depois. E no dia a dia, no meu caso, isso se viu muito assim, né? Porque eu comecei o Kendo, eu era uma pessoa, normal, jovem normal, né? Rebelde, quer as coisas para agora, você às vezes atropela os mais velhos, não escuta, né? E hoje em dia, após mais de 20 anos de treinamento, né? Hoje em dia é um prazer ouvir, sabe? Você quer ouvir primeiro, você quer entender. E quando você convive com muitos senseis mais velhos, que te botam na reta, te botam na linha, como eu te falei, sensei não ganha salário, então realmente eles não têm nenhuma questão que você fique, se você está incomodando, então você tem que se esforçar. Então, no Kendo, como não existe essa adaptação, né, nesse sentido, você tende a mudar mais e você levar isso para a sua vida, né? Você começa a ser uma pessoa mais resiliente, você se torna uma pessoa mais correta para a sua sociedade, você vê o outro, você quer ter o outro para ajudar, você entende mais sobre caridade, né? Você tem essa virtude, né? Você começa a entender o que é virtude, né? É a lapidação, né? Você é aquela pedra rochosa e o Kendo é o mar, né? São as ondas do mar. E aí o Kendo te bate, te bate, te bate, até você ter uma estrutura mais lisa. E é lógico que todo mundo vai falar, você tem que buscar um sensei que te corrige e tudo, mas, na minha opinião, o próprio Kendo faz isso por você. Kendo sozinho, sabe? O esporte, o treino vigoroso, ele te lapida de uma forma que não tem retorno. É um caminho sem volta, né? A transformação que você tem é tão agressiva, né? Quanto a enfrentar um treino vigoroso, e essas questões de você ir para a luta, não pode comemorar, tem que segurar a onda, tanto na derrota, tanto na vitória, ser correto, ser uma pessoa prestativa, o SOD, né, a limpeza que você tem que fazer, que você limpa o seu dojo, você guarda o katatsuke, que você organiza as coisas, todo esse trabalho, ele muda você. Né? Então, desde o começo, os alunos, eles convivem com o SOD, eles vivem com o katatsuke, eles convivem com o treino árduo, eles convivem com o sensei falando pouco, mas mostrando mais, né? O Kendo, ele é muito demonstrado pelo exemplo, né? Porque os senpais, apesar deles ensinarem, eles querem treinar. Então, muito do Kendo é ensinado treinando, porque a gente quer treinar, né? Então, a gente ensina treinando.
né? Então é muito pelo exemplo. Então eles veem isso e eles vão se modificando. Eu vi isso e eu fui me modificando, né? Então o Kendo ele é muito legal por isso. O Budô ele é mais refletido na vida cotidiana devido a esses fatores. Antigamente, né, no Brasil mesmo, né, no judô, no caso do judô também tinha isso, né, de que o professor de judô ele não podia fazer do judô a sua profissão. Mas isso acabou, enfim, por uma série de questões históricas aí, muita coisa mudou ao longo do tempo, principalmente depois enfim, do judô se tornar um esporte olímpico, da implementação da Federação Internacional de Judô. Mas existem relatos dos professores ali na década de 30, ali dentro da comunidade japonesa mesmo, né? Falando que o professor de judô não poderia receber. E ao mesmo tempo, naquela época, existia ali os desafios de jiu-jitsu ali, de luta de ringue e tal, né? Que o pessoal eram profissionais de luta, né? Então, até existem também alguns relatos da própria Kodokan, que é, né, a instituição máxima do judô, repudiando muito isso, né? Esse pessoal que fazia do judô a sua profissão, seja como lutador, né? Ou até mesmo tentando ganhar dinheiro através do judô, né? Montando, seja filiais, enfim, qualquer coisa assim. Eu não posso dizer que eu não sei se eu posso dizer que eu treinei Kendo, porque eu treinei por muito pouco tempo, né? Mas eu acabei presenciando isso também, né? Eu treinava lá em Florianópolis. E Que eu legal! via que é uma coisa muito. Isso, a percepção minha, né, que eu tenho, é que isso também cria um certo senso de comunidade, né? Porque como o sensei ele não está exatamente te cobrando, na verdade é uma questão como é que se diz? A manutenção do espaço, né? O que envolve financeiramente ali é a própria prática, né? A própria preservação da prática, né? Você acaba tendo um pouco esse senso de comunidade, onde todo mundo tem ali um pouco de como é que eu posso dizer, responsabilidade pela manutenção do dojo, enquanto às vezes quando a coisa se torna de uma maneira mais comercial, aí às vezes parece que a responsabilidade recai unicamente no professor, que é como se fosse um dono de negócio, né? Você tem essa mesma impressão também que eu tenho? Antes de fazer Kendo, eu fui atleta de outros esportes, né? Olímpicos, inclusive. E sim, você era não só um aluno, você era um cliente, né? Então, havia uma grande diferença ali. Mas no Kendo, você sente que nem você disse, quando você treinou em Florianópolis, Florianópolis tem uma turma muito tradicional, né? E tem essa cultura realmente de você fazer parte de algo. Você também ajuda o todo, você participa, né? Você é da família, né? Então você, por exemplo, com a sua mensalidade, não é que você está pagando salário nem nada, você está ajudando, como você disse, a manutenção do local, né? E, por exemplo, em locais como Suzano, não se paga. São feitos eventos anuais onde eles se sustentam o ano inteiro e eles oferecem aulas gratuitas, né? Então, quando existe um custo, até é legal esse espaço que você está dando para o Kendo, que a gente esclarece algumas coisas. Quando existe um custo, ele é para manutenção do local. Então, nunca você vai ver para praticar Kendo acima de 50 a 80 reais, sabe? É muito difícil quando não é gratuito, né? Agora, se você acha um valor acima disso, não é Kendo, né? Kendo realmente ainda é um esporte filantrópico, né? Ele ainda é muito focado nessa parte da caridade, né? Do REM mesmo, da virtude, né? De você se doar em formato de gratidão também por aqueles que te ensinaram, como também para você se doar para o outro, né? Então, o Kendo ainda ele é aqui no Brasil e na América Latina, ele ainda é a maior fortaleza. E no mundo, no sentido de comunidade, esse tipo de atitude
ela faz uma comunidade quase sagrada. Por exemplo, eu faço Kendo aqui no Brasil. Não é porque eu sou professora nem nada, não, é só porque eu faço Kendo. Olha como isso é sério. Eu faço Kendo, eu posso estar treinando há 5, 7 anos. Ah, eu vou fazer uma viagem lá para Espanha. Eu pego meu bobo, boto na mala e levo. Eu vou em qualquer academia, te juro por tudo. Você vai em qualquer academia, pede autorização, fala, eu faço Kendo, eu posso treinar aqui? Pode. Eles vão te receber, você vai fazer amizades instantâneas e você vai treinar com certeza sem pagar R$ 1. Isso é o Kendo no mundo, porque ele ainda tem essa educação, ele ainda tem essa política, ele ainda tem esse código. O Budô, por isso que eu falo, o Budô no Kendo, ele ainda é muito existente no mundo, mas eu sinto mais ainda na América Latina e no Brasil. A tradição ela ainda é muito forte aqui quanto a essa questão de não pagar professores, quer dizer, de não assalariar os instrutores, para nós mantermos intacta a cultura, intacta a situação do Budô, essa coisa de passar o caráter, a lapidação, o caminho, né? Então, para isso, a gente acredita que não pode ter algo financeiro como recompensa, né? Você tem que ser porque você é. E para você ser o que você é, você precisa de treinamento para isso, né? Então, a gente ainda é muito, muito fiel a essa visão, sendo que a diretoria da Confederação Brasileira de Kendo, da Federação Paulista de Kendo, que são as maiores, ninguém da diretoria recebe R$ 1 para estar lá administrando os praticantes. E não existe também uma visão de ampla expansão. Lógico que existe uma visão de expansão, mas não de ampla expansão. Existe a expansão que a gente quer aumentar 100, quer aumentar 300, quer aumentar 1.000 em X anos, sabe? Porque não existe um objetivo de lucro, existe só um objetivo quase de evangelização. A gente quer mostrar o caminho para as pessoas, a gente quer mostrar que existe uma maneira de você achar um meio, achar o caminho do meio, achar uma forma de se lapidar e achar uma forma de você ser um ser humano melhor para a sociedade. Até uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, voltando, quer dizer, não sei se voltando, mas enfim, né? Naquela sua fala falando sobre aquela coisa de você dar o seu melhor, né, e tal, na luta, enfim, isso te transformar como pessoa, né? Tem um documentário que eu assisti uma vez que falava sobre um japonês que ele queria se tornar, se eu não me engano, era o 8º Dan, alguma coisa assim. E ele já estava não sei quando, não sei se você já viu esse documentário, mas ele estava não sei quantos anos fazendo aquele exame e ele não conseguia passar, mas ele persistia ali, né? E até, enfim, eu não lembro se ele consegue passar no final do documentário, mas enfim. Mas era quase que uma missão de vida que ele tinha colocado ali, paralela ali, né? As coisas que ele fazia e tal, da vida diária dele, né? Ele queria... Era um objetivo que ele tinha e ele se esforçava ali, independentemente se ele alcançava ali o sucesso naquele exame ou outro, porque ele poderia ter, a qualquer momento, desistido, né? Tem relação com isso também, porque me faz parecer que talvez o exame para 8º Dan, aí no caso, que é uma coisa muito mais, né, mais alta, né, deve ser uma coisa muito difícil. E às vezes algumas artes marciais nem exigem esse tipo de exame, porque eu conheço, né, eu vou dar exemplo, por exemplo, no jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro, você, por tempo, se você estiver ali na federação tal, você vai galgando naturalmente aqueles graus, né? E tem alguns pré-requisitos, mas é tudo... não sei se dá para dizer simples, né? Mas enfim, mas eu quero dizer que assim, você preencheu aquilo ali, tudo bem, você não vai fazer necessariamente um exame para passar para um outro grau, né? O Hatidan, ele já é considerado o tipo de exame em qualquer coisa, até vestibular. É o exame não, o teste. É o teste mais difícil do mundo, né? Passa menos de 1% por exame. E são mais de 1.000 inscritos. E por ele ser considerado mais difícil, é que ele chama tanta atenção, né? Mas porque
passa tão pouco, mas por que é feito esse exame? Será que é para ter contribuição, né, de dinheiro, né? Então, muitas perguntas se fazem quanto a esse exame, né? Eu também tinha muitas dúvidas quanto ao exame de Hatidan, né? O oitavo Dan é o grau máximo do Kendo, né? Então, a gente pode começar primeiro com uma parte, você me ajuda se eu perder o raciocínio, né? O Kendo, ele não é um esporte, ele pode parecer um esporte de explosão, um esporte de velocidade, um esporte de precisão, mas na verdade ele é um esporte de coordenação, né? Você tem que ser coordenado para praticar. O que ele permite com esse tipo de esporte, sendo esporte de coordenação, ele permite que homens e mulheres lutem de igual para igual. Mulheres ganham de homens, homens ganham de mulheres, mas não por força, mas por serem melhores, e mulheres ganham de homens por serem melhores, né? Então, é um esporte de coordenação motora. E isso também favorece os mais velhos, que eles ganham por experiência, né? Um professor de 50 anos, que ainda ele está no seu auge, né? Porque Kendo tem auges, ele ainda consegue botar muito jovem no chinelo, né? Pela experiência da coordenação, de fazer menos esforço para fazer certas coisas que o jovem ainda está sofrendo um pouco para conseguir, né? Então, devido a essa coordenação motora alta, o esporte é mais de longo prazo, né? Então, acredito eu, né, que no jiu-jitsu ou no judô ou em esportes que eles ainda exigem muito do físico, né, físico mesmo, existe esse tipo de adaptação que, com o tempo, é lógico, é experiência, né, de vida, você vai conseguindo subir na arte, né? Mas no caso do Kendo, como ainda existe essa longa vida de Kendo mesmo, do praticante com 60, 70 anos ainda estar praticando, ainda estar lutando, se deve muito ainda à exigência do exame de oitavo Dan. Ele é um exame muito difícil, porque o Kendo, eu também me perguntava, não, mas por que tanto se gira em torno dos exames? Porque a gente se prepara muito para um exame. E quanto mais ele vai chegando, até o terceiro Dan, você tem que mostrar para a banca que você sabe bater. É isso que você tem que mostrar para a banca. E no sentido de unidade, que eu falei há pouco quanto às lutas, né? Você tem que mostrar que você bate tudo junto, né? Na sua intenção, na sua técnica e na sua energia, né? Então, tudo isso tem que ser mostrado para a banca em diferentes níveis até o terceiro Dan. Quando você passa para o quarto Dan, que já é nível de professor, aí já é exigido uma questão mais de você já mostrou que você vai, agora você tem que mostrar que você faz o outro vir. Você tem que mostrar que você tem essa energia, essa potência de você fazer que o outro faça o que você quer que ele faça. E os olhos dos juízes sabem ver isso, porque eles já são mais graduados e já passaram por esse caminho. Então, você mostrar isso para a banca, que você já sabe fazer que o outro venha e você aplicar o golpe porque você fez o outro vir, é isso que a gente chama de semer, né? Semer é essa questão de você tomar a iniciativa para que o outro venha, mesmo sendo um contragolpe, você, de certa forma, atacou, né? Você tomou a iniciativa, ele veio porque ele não conseguiu aguentar a sua energia e desmontou, né? Então, essa energia tem vários níveis, até o oitavo Dan, né? A gente brinca que o oitavo Dan já são extraterrestres, já, eles têm uma áurea fora do comum, né? Ele vai para frente e você desmonta, né? Então, quando você chega nessa graduação, você se prepara muito para o oitavo Dan, né? Para cada Dan você se prepara demais. Então, na realidade, para o oitavo Dan é o processo. É o processo de você se preparar para aquele momento, né? É que nem o Confúcio falava, né? Se move montanhas, mas o homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras, né? Então, é mais ou menos o processo das pequenas pedras é que te faz lapidar. E os exames,
eles servem para isso, para você se dedicar a pegar essas pequenas pedras, senão fica um kendo total, assim, sem sentido. E também o kendo, ele cai muito pro esporte, se você não bota os exames no meio da história, porque o exame ele te obriga a você se centralizar e voltar para a origem, sabe? É uma luta direta no kendo, você vai um pouco pro lado esportivo, onde você só quer bater ipom, mas quando você quer fazer o exame, você é obrigado a voltar para a origem. E aí fica esse ping-pong do kendo. Você vai para o lado mais esportivo, mas você tem que voltar. Você vai para o lado, mas aí você tem que voltar. Até o momento que o caixa, o cão arrependido volta. Então, chega um momento que você pega uma graduação tão alta que você finalmente desiste. Você fala, realmente, a gente tem que fazer a origem sempre. É o Kihon, Kihon e Kihon. E aí, só para finalizar o raciocínio mesmo, uma vez um professor nosso aqui do Brasil, ele sempre vai para o Japão prestar o Hachidan, todo ano, e ele sempre reprova. E uma vez eu perguntei para ele, assim, bem na inocência, assim, mas eu sei por que o senhor ainda continua tentando? Aí ele olhou para mim, assim, bem de um jeito bem sensei, sabe, pai mei, tipo, aí ele olhou para mim e falou, você não entendeu nada, né? E foi embora. Assim, me deixou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, mas você vê, ó, só depois de muitos anos eu entendi, é o processo. Ele não, lógico que ele vai com a intenção de passar, lógico que ele treina para passar. Só que o que importou mais foi o processo. E esse processo que lapida ele, é esse processo que transforma ele, é esse processo que ele continua e vai continuar até o fim da vida dele, né? É o que faz ele voltar para a origem, de novo, e de novo, e de novo. Dizem que até mesmo quando o Hachidan passa, porque o caminho termina. Aí meio que eles ficam, sendo que hoje em dia eles descobriu que existe uma comunidade de Hachidan, né? E existe um treino de Hachidans. E aí, por exemplo, o Hachidan mais novo que passou é que você pode considerar a estrela do universo, né? Porque é o cara mais forte que você conhece. Mas ele vai para o fim da fila. Então ele volta para o começo, de novo. É um ciclo sem fim. Então, o Kendo é isso. O exame de Hachidan é isso. É mais quanto a processos sem fim que você tem que lutar até o fim para você voltar para o Kendo original. No judô, a gente vê, assim, pensando nessa questão do que às vezes se chama de esportificação ou esportivização, né, do judô, no caso do judô, existem uma série de elementos aí que a gente vê. Então, por exemplo, muita gente que simplesmente não pratica os kata, a mudança de regra na competição em função do espetáculo e não muitas vezes do próprio praticante, né? E às vezes as pessoas que falam muito das máximas do judô, mas que não praticam na sua própria vida, né? Então existem uma série de fatores aí que eles são quase que visíveis e muitas vezes são estudados, né? No passado, e isso é uma discussão antiga, porque no passado, mesmo no Japão, né, Jigoro Kano, quando ainda vivo, ele brigava muito com o pessoal do judô escolar, né, que chamavam de Kosen Judô, porque eles tinham alterado a regra de uma tal maneira que Jigoro Kano falou, poxa, mas isso aí não é mais Budô, isso aí virou um esporte, simplesmente um esporte, porque a regra já não consegue direcionar o praticante em direção ao caminho, né, da arte marcial, vamos dizer, do Budô. Então, essa discussão ela já existe há muito tempo no judô. Eu acho que, principalmente, um dos efeitos que acaba ocorrendo é essa vida mais curta, vamos dizer, do praticante de judô, né? Então, a pessoa pratica até um certo ponto, mas como a coisa já está muito voltada para o esporte, né? Até a própria prática ela fica direcionada para a prática esportiva, que é uma prática que não é uma prática que necessariamente se consegue estender por tanto tempo, né? Eu lembro quando eu estava no Japão que eu treinei na Kodokan, o pessoal mais velho eles faziam muito mais luta de chão, porque eles já não aguentavam mais ficar se projetando um ao outro no tatame, né? E às vezes a gente olha em outros lugares no judô as pessoas falando mal da luta de chão, porque, enfim, né, na regra olímpica praticamente não existe mais luta de chão pelas várias trocas de regra que foram feitas ao longo do tempo, né? No Kendo,
é fácil de perceber essa transformação ou ela é mais sutil? Não, não, ela é bem visível. Ela é bem visível. E você consegue ver muito, por isso que eu te falei, nos campeonatos japoneses. Lá se vive muito mais o Kendo esporte do que, por exemplo, na América Latina e Brasil, né? Porque eles são muito bons, né? Eles começam a treinar desde pequenos. E o que você vai falar para uma criança? Que ela tem que melhorar o caráter dela? Não, né? Então, você leva ela para campeonatos, você faz brincadeiras. Então, realmente o começo, quando você é criança, ele é mais esportivo mesmo, né? É depois que ele começa a encontrar a própria criança, o jovem, ele começa a encontrar naquilo um caminho, né? Um modo de vida para ele estar sendo lapidado, né? Mas no começo, realmente, ainda é uma forma muito esportiva. Só que no Japão, parece que esse caminho ele ainda não é muito ainda colocado de forma rígida, né? E a gente pensa que no Japão a coisa é muito mais difícil, mas na realidade é bem esportiva mesmo. Por exemplo, tem faculdades lá que quem é muito bom de Kendo consegue as melhores bolsas, né, para botar Kendo para os campeonatos universitários, né? E aí esses campeões, esses atletas, essa é a palavra, atletas fenomenais de Kendo vão para as melhores empresas que têm times de Kendo, né? Então é totalmente esportivo, completamente esportivo, né? Então quando que ele vira Budô? Realmente quando acaba a parte da competição, né? Ou quando aquele atleta ele não é tão bom, né? Ele é só bom, e aí ele é obrigado a largar a prática de maneira esportiva, mas ele quer continuar fazendo Kendo, e aí ele é obrigado a fazer exames para graduação, e aí que começa essa puxada de orelha para ele voltar para o Kendo original. Você vai ter que estudar kata, que nem você disse, vai ter que estudar kata, vai ter que ler mais, vai ter que entender o que isso significa, vai ter que voltar a entender o que é o seme, e o seme é totalmente budô, você tem que ter a iniciativa, você tem que ter o ataque, parar de fazer kendo firula, né, ameaçar para conseguir, não, você vai ter que conseguir o ataque na energia mesmo, então isso te bota de uma certa forma no centro de novo, né, mas aqueles que realmente falam, kendo para mim era só batida de espada, batida de paulada mesmo, larga, porque só gostava daquela vida e vai embora, né? Então, mas os que continuam, que entendem o Budô depois, o Kendo depois dessa fase esportiva, é a galera que aposenta da parte esportiva e vai trabalhar em outra coisa, mas quer continuar fazendo Kendo, e aí ele segue para um caminho já de entender o Budô. Os grandes atletas que viram professores universitários, aí eles são obrigados a também prestar exames e também voltar para o Kendo original, e depois os que vão para a polícia, né? Eles têm que manter a parte esportiva, mas têm que virar professores. E eles também têm que manter o Budô original, e também o Kendo. Então, aí, quando eles vão viajar para outros países, eles não podem chegar lá falando, você bate pom, fazendo firula, ameaça aqui. Não, ele tem que ensinar o Kihon. É isso que a Federação Internacional exige, né? É isso que ele leva para fora. Então, o Brasil e a América Latina, nesse quesito, ainda ele é muito, muito fiel ao Kendo conectado com o Budô desde o começo. É por isso que a gente tem pouca criança. A gente tem muita pouca criança. Mas a maioria começa com 16, 17, 20 anos, né? E aí a gente consegue conversar mais. E aí boa parte vem por causa de filmes como O Último Samurai, desenhos como Rurouni Kenshin. E aí a gente vai conversando. Então eles têm uma certa ideia do Budô já, né? Então, quem vem já é meio seduzido por essa parte. Às vezes toma o capote que não é bem isso assim, né? Tem que fazer muita repetição, dói o ombro, né? E acaba largando. Mas acaba sendo seduzido pelo Budô, vem pro Kendo pelo Budô. Então, isso facilita bastante também, né? E como a gente também não é um esporte de combate, a maioria não vem para vencer ou para ir para campeonato e bater, né? É realmente um esporte muito
que você consegue falar mais da parte espiritual, mais do coração, mais do que isso vai te refletir na vida. Então, as pessoas entendem melhor isso. Então, o Kendo é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Mas, só finalizando, sim, é muito visível quando vira esporte, porque é uma pancadaria, né? Você vê o medo dos atletas, né? Porque aí é atleta, né? Você vê o medo dos atletas, não existe mais aquele Aiuchi, né? Que é aquele que a gente fala que é o suprassumo do Kendo, que é aquele que você desafia o outro para bater ao mesmo tempo. Esse é um Ippon muito famoso no Kendo, que os dois batem ao mesmo tempo, sabe? E aí ganham melhor, mas quem tem a coragem de chamar para um Aiuchi, né? Então no exame é muito valorizado o Aiuchi, né? De você desafiar o outro para ver quem é o melhor. Às vezes um perde, sempre um tem que perder, na verdade, um sempre tem que perder, mas às vezes os dois passam no exame, porque pela coragem, pela atitude do Aiuchi, né? Então é muito legal isso do Kendo nessa parte, mas o exame ele tá aí para isso, para trazer de volta, que nem eu te falei, na primeira fase do Kendo, que são os 10 primeiros anos, é esse ping-pong, né? Vai para o esporte, o exame traz de volta. Vai para o esporte, o exame traz de volta. E a gente vai indo até você pegar a graduação para você finalmente abaixar a cabeça e falar realmente o Kihon que salva. E é isso que eu vou levar. Mas a maioria é convertido, viu? São poucos os que eu conheço, graduados, que não concordam, bem poucos, que não concordam que é o Kihon, é o treino de base, que faz a lapidação humana. Sensei, mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente fechar esse episódio? Talvez que não importa qual que seja o Budô que a gente esteja praticando, né? Que seja Judô, Karatê, Kendo, Aikido, Iaido, né? Kyudo, Naginata, né? Acho que não importa muito o Budô, né? Que se escolheu para você estar usando, para estar seguindo um caminho, né? Um caminho de iluminação de si mesmo, né? É você entender que você tem que dar o seu melhor para que você seja alguém melhor para o outro, né? Se a gente não tem isso como objetivo desde o começo, não adianta fazer nenhum desses. Então, o judô não se torna melhor que o kendo, que não se torna melhor que o aikido, que o aido, que o do, e assim por diante. Porque a partir do momento que você não entende porque você está praticando, o motivo da prática daquilo, você não evolui realmente no que tem que evoluir, né? Eu acho que o que está faltando hoje em dia dos professores de Budô é essa clareza. É você ser claro com os seus alunos desde o começo que você tem que levar eles para essa lapidação, para que eles sejam melhores pessoas para o mundo, principalmente em dias como hoje, né? Hoje que nós precisamos cada vez mais de pessoas que, pelo exemplo, façam inspirações, façam modificações na sociedade e que a gente fale menos, faça mais, como a gente faz no Budô. A gente treina muito mais do que fala e é assim que a gente consegue as grandes transformações em nós mesmos e nos outros, né? Então, nos transformando, nós vamos conseguir transformar o mundo. Sensei Tabita, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar desse Budocast. Foi um prazer te receber aqui nesse episódio. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Eu escutei quase todos os podcasts aqui do Budocast e realmente agora eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa linda coletânea que você está fazendo e realmente um grande serviço para a sociedade de estar trazendo todo esse conteúdo. Então, com certeza, você é uma das pessoas que pratica o Budô de verdade. Muito obrigada. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Bom, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ficamos por aqui e até a próxima.